Durante muito tempo acreditamos que a Amazônia era infinita. Um oceano verde que jamais acabaria. Um coração pulsando no meio do continente, inalando carbono e exalando vida. Mas o que aconteceria se esse coração parasse de bater? Hoje, essa pergunta deixou de ser uma provocação e se tornou uma urgência. Nos últimos 40 anos, a floresta perdeu uma área equivalente a 2 países do tamanho da França. O que um dia foi o maior escudo natural contra o colapso climático começa agora a falhar. Partes inteiras da Amazônia, antes responsáveis por absorver o dióxido de carbono que aquece o planeta, tornaram-se fontes do mesmo gás. O pulmão do mundo está começando a tossir. A Amazônia é mais do que um bioma. É uma máquina viva, precisa, interconectada. Cada árvore, cada gota d'água, cada nuvem faz parte de um sistema que regula o clima de um continente inteiro. Quando esse sistema se desequilibra, o efeito se espalha muito além de suas fronteiras. O ar seco que sobe do solo desmatado se transforma em estiagem nas grandes cidades. As queimadas que se multiplicam nas margens dos rios alteram a rota dos ventos que trazem a chuva. A destruição que começa em um ponto remoto da selva termina na torneira vazia de quem mora a milhares de quilômetros dali. O destino da Amazônia e o nosso estão trançados como raízes sob o mesmo solo. Mas essa ligação, que deveria nos unir em cuidado, tem sido ignorada em nome de um progresso que confunde desenvolvimento com devastação. Cada árvore derrubada para abrir caminho ao lucro é uma página arrancada da história da Terra. A floresta é mais do que madeira, mais do que minérios, mais do que fronteira econômica. Ela é uma biblioteca de vida, e nós estamos queimando os livros sem sequer lê-los. A verdade é que a Amazônia está doente, e essa doença tem nome humano. O desmatamento avança em ritmo alarmante, impulsionado por interesses que veem na floresta apenas o que pode ser vendido. A ganância não enxerga verde, enxerga cifrões. E o preço que se paga por isso é silencioso, mas implacável. Rios assoreados, solos inférteis, espécies desaparecendo antes mesmo de serem descobertas. O que está em jogo não é uma questão regional. É a estabilidade climática de todo o planeta. A pergunta que ecoa não é apenas se a Amazônia vai sobreviver, mas se nós sobreviveremos sem ela. Porque não existe planeta saudável em um mundo sem florestas. A natureza não negocia. Ela responde. E as respostas já começaram. Enchentes, secas prolongadas, ondas de calor, tempestades cada vez mais violentas. A floresta, que sempre foi o escudo, agora devolve o reflexo das nossas ações. A humanidade está diante de um espelho. De um lado, o símbolo máximo da vida. Do outro, a nossa própria sombra. E no meio, uma escolha. A Amazônia não está apenas morrendo. Ela está nos avisando. O colapso dela é o prelúdio do nosso. E o tempo, que sempre pareceu abundante, agora corre como um rio que seca. Mas ainda há respiração. Ainda há esperança. Porque a floresta, mesmo ferida, ainda sussurra possibilidades. Ela é resiliente, renasce das cinzas, guarda em suas raízes o segredo da regeneração. E é esse sopro que nos resta, a chance de aprender, de mudar, de reparar. Se você acredita que já conhece a Amazônia, fique. Este é um convite para enxergá-la como nunca antes. Aqui não há espaço para indiferença, porque o que está em jogo é o direito de continuar existindo. A cada segundo, uma nova área é destruída. A cada minuto, o clima muda um pouco mais. E a cada escolha, decidimos se seremos parte da destruição ou da cura. A Amazônia é o coração do mundo. E agora, mais do que nunca, precisamos decidir se seremos o motivo da sua parada ou o compasso da sua sobrevivência. Porque quando a floresta deixa de respirar, o mundo inteiro prende o fôlego. A Amazônia é uma orquestra de vida. Cada árvore, cada inseto, cada gota d'água participa de uma sinfonia tão complexa que desafia a compreensão humana. Quando o sol nasce sobre o tapete verde, a floresta desperta em uma explosão de sons invisíveis e movimentos sutis. O vapor d'água que sobe das folhas, as correntes de ar que carregam umidade,
as nuvens que se formam sobre o céu denso. É um ciclo que se repete há milhões de anos e que mantém vivo o equilíbrio do planeta. A Amazônia não é apenas uma floresta tropical, é uma usina climática que regula chuvas, armazena carbono e distribui energia vital através de correntes atmosféricas que influenciam o clima de todo o hemisfério sul. Mas compreender essa grandiosidade exige humildade. O que chamamos de pulmão do mundo é, na verdade, uma metáfora imperfeita. A floresta não apenas produz oxigênio, ela recicla. A vida que brota nela consome o que produz, mantendo um balanço quase perfeito. A verdadeira função da Amazônia está em seu poder de absorver o carbono que nós despejamos na atmosfera. Um papel silencioso, mas indispensável. As árvores, com suas copas imensas e raízes profundas, guardam em seu corpo séculos de respiração do planeta. Derrubar uma árvore não é apenas abrir espaço no mapa, é libertar de volta para o ar tudo o que ela guardou em silêncio. Enquanto o mundo se industrializava, a Amazônia mantinha-se como um refúgio primordial, um antídoto natural contra o desequilíbrio climático. Suas árvores capturam bilhões de toneladas de carbono por ano, e o ciclo das chuvas amazônicas alimenta não apenas os rios da floresta, mas as nascentes que irrigam o agronegócio brasileiro, os reservatórios que abastecem as cidades e até o regime de chuvas da Argentina e do Chile. Os chamados rios voadores, correntes invisíveis de umidade que sobem da floresta e viajam pelo continente, são o sangue atmosférico da América do Sul. Sem eles, o coração econômico do continente desidrata. A Amazônia é também o lar de mais de 30 milhões de pessoas e de mais de 10% de todas as espécies conhecidas na Terra. Há nela plantas capazes de curar doenças que a ciência ainda nem compreendeu. Povos que aprenderam a ler a floresta como quem lê um livro sagrado. Rios que têm nome, voz e temperamento. A vida pulsa em camadas tão entrelaçadas que interferir em uma significa afetar todas as outras. Quando o homem derruba uma árvore, não elimina apenas um tronco. Remove uma parte da engrenagem que faz a terra funcionar. Por séculos, essa floresta foi vista como um obstáculo a ser vencido. Um espaço vazio que precisava ser ocupado. Essa visão distorcida alimentou um ciclo de exploração que começou no período colonial e nunca cessou completamente. A borracha, o ouro, a madeira, o gado, a soja. A Amazônia sempre foi tratada como um cofre aberto, um território onde a natureza existe para servir ao lucro. O discurso de progresso mascarou uma ferida que cresce silenciosa. A floresta se fragmenta, o solo se empobrece, os rios se contaminam e o clima muda. O resultado é um desequilíbrio que já começa a ser sentido em todo o planeta. Os cientistas alertam que a Amazônia está se aproximando de um ponto de não retorno. Quando o desmatamento ultrapassar entre 25% e 30% da área total, o sistema pode colapsar. As árvores deixarão de gerar umidade suficiente, a estação seca se tornará mais longa, e o que antes era floresta poderá se transformar em savana. Essa transição não seria gradual, mas abrupta. É o tipo de mudança que não dá tempo de reparar. Hoje, já passamos dos 20% de destruição, e o relógio continua correndo. Enquanto isso, a floresta respira com dificuldade. As queimadas, muitas vezes criminosas, libertam carbono em volumes comparáveis às emissões industriais de países inteiros. O fogo consome a vegetação e empobrece o solo, tornando-o incapaz de sustentar nova vida. O calor aumenta, a umidade diminui, e a floresta, que antes era úmida e exuberante, começa a secar por dentro. O pulmão do mundo está se transformando em um pulmão doente, inflamado, cansado. Mas a culpa não é apenas de quem acende o fósforo. Ela é coletiva. Está nas escolhas diárias de consumo, na política que incentiva o desmatamento, nas fronteiras agrícolas que avançam sem controle. O colapso climático não é uma tragédia distante. É um processo que se alimenta da indiferença. A floresta morre um pouco cada vez que fingimos não ouvir o estalo das árvores caindo. E, no entanto, ainda há um sopro de esperança. A Amazônia é resiliente. Mesmo ferida, ela tem uma impressionante capacidade de regeneração.
Quando se permite o descanso do solo e a volta da água, a floresta renasce. Árvores jovens substituem as antigas, e em poucos anos a vida começa a retornar. É como se a natureza insistisse em nos perdoar, em oferecer mais uma chance. Mas essa chance não será eterna. A regeneração depende de tempo, e o tempo está acabando. Cuidar da Amazônia não é uma questão de romantismo ambiental. É sobrevivência prática. É entender que sem essa floresta o clima global entra em colapso, os ciclos de chuva se tornam imprevisíveis e a agricultura perde estabilidade. É perceber que o ar que respiramos em qualquer parte do mundo carrega partículas que um dia circularam sobre suas copas. Que o alimento que chega à nossa mesa depende, de algum modo, da água que ela libera. Que o equilíbrio do planeta inteiro se sustenta sobre esse ecossistema pulsante. A Amazônia é o espelho onde vemos refletida a saúde da Terra. E neste momento, o reflexo é febril. As árvores sussurram um pedido de socorro que nem sempre ouvimos, abafado pelo ruído do progresso e do lucro rápido. Mas o futuro não está escrito. Ainda podemos escolher o caminho da cura, da restauração, da consciência. A floresta não precisa de nós para existir. Nós é que precisamos dela para continuar respirando. A pergunta que ecoa é simples, mas devastadora. O que estamos dispostos a sacrificar em nome de um progresso que mata o próprio ar que respiramos? A Amazônia é o coração da Terra. E se ela parar, o silêncio que virá depois será irreversível. Quando os primeiros exploradores europeus chegaram à Amazônia, o que viram foi um mistério intransponível. Um verde sem fim. Um mundo de sons que pareciam vir de outra dimensão. Chamaram-na de Inferno Verde, como se a vida exuberante fosse uma ameaça. Mas para os povos que já habitavam essa imensidão muito antes de qualquer conquista, a floresta nunca foi um inferno. Foi e é casa, templo e sustento. Povos indígenas, ribeirinhos, seringueiros, comunidades que aprenderam a ouvir a floresta, não apenas a explorá-la. Eles não dominam a Amazônia, coexistem com ela. E é nesse equilíbrio ancestral que se esconde o segredo da sobrevivência do bioma. Esses povos conhecem o tempo da floresta. Sabem quando o rio vai encher, quando o peixe desova, quando a árvore frutifica. Seu conhecimento é transmitido em gestos, em histórias contadas à beira da fogueira, em canções que descrevem o comportamento dos ventos. É um saber que não está em livros, mas está gravado na própria pele da terra. E ainda assim, é um conhecimento frequentemente ignorado ou ridicularizado por quem olha de fora. O mundo moderno, com sua arrogância tecnológica, esquece que o equilíbrio climático que sustenta a nossa civilização foi mantido, por milênios, justamente por essa forma de convivência harmoniosa. A Amazônia, antes de ser o pulmão do mundo, é um corpo vivo que respira com seus povos. E cada vez que uma comunidade é expulsa de seu território, cada vez que uma língua indígena se apaga, a floresta também perde um pedaço de sua memória. Porque cada cultura tradicional é, na prática, uma forma de conhecimento ecológico. São milhões de dados empíricos acumulados sobre ciclos, espécies e remédios que a ciência moderna mal começou a compreender. Quando um povo desaparece, uma biblioteca inteira é queimada sem que ninguém perceba. O avanço do desmatamento não destrói apenas árvores, destrói modos de vida. Nas últimas décadas, a pressão sobre as terras indígenas e as unidades de conservação aumentou de forma alarmante. Garimpos ilegais invadem rios, contaminando águas com mercúrio. Madeireiras abrem estradas clandestinas que se tornam corredores de devastação. E a floresta, antes contínua, começa a se fragmentar, como se rasgássemos um tecido frágil com as próprias mãos. No meio desse cenário, os defensores da floresta vivem sob ameaça. Líderes comunitários, indígenas, ativistas ambientais, muitos deles pagam com a vida por proteger o que deveria ser patrimônio de todos. Os nomes se acumulam como cicatrizes na história recente da Amazônia. E enquanto o mundo se comove brevemente com cada tragédia, os assassinos seguem impunes. O desmatamento avança e o ciclo de destruição se repete. Mas há também resistência. Em cada canto da floresta há vozes que se erguem contra o silêncio. Povos que replantam árvores,
que monitoram invasões com tecnologia de satélite, que denunciam crimes ambientais com celulares simples, conectados a uma rede de solidariedade global. A Amazônia não é apenas um território de perda, é também um território de luta. Essas histórias de resistência raramente ganham espaço nos noticiários. São pequenas vitórias diárias. Uma nascente recuperada, uma comunidade que retoma o plantio agroflorestal, um grupo de jovens que decide estudar para defender juridicamente seu território. São sementes de esperança em um solo que insiste em continuar fértil, mesmo sob ataque. E é nesse chão de resistência que talvez nasça o futuro. A floresta, para esses povos, não é um recurso. É uma entidade. Ela fala, adoece, ensina. Quando o vento sopra diferente, há um aviso. Quando os pássaros se calam, há um presságio. Essa percepção sensorial e espiritual é uma linguagem que o mundo moderno desaprendeu. Vivemos cercados de ruído, mas surdos à natureza. Talvez por isso, sejamos tão lentos em compreender o que a Amazônia está tentando nos dizer. Que ela está mudando, e nós mudaremos junto, quer queiramos ou não. As mudanças climáticas globais encontram na Amazônia um epicentro sensível. O aumento das temperaturas médias, as secas prolongadas, as enchentes extremas, tudo se amplifica nesse ecossistema interligado. Quando a floresta queima, o calor se intensifica e o carbono liberado acelera o aquecimento global. O aquecimento, por sua vez, torna a floresta mais seca e o fogo mais fácil. É um ciclo de autodestruição alimentado pela nossa cegueira. Ainda assim, a Amazônia resiste. Em cada raiz há uma tentativa de continuar. Em cada broto que nasce no solo queimado, há um ato de fé. A natureza mesmo ferida é resiliente, e é essa força que deveria inspirar a humanidade. Mas resistir sozinha não basta. O equilíbrio da floresta depende agora de algo que ela nunca precisou antes, da nossa escolha consciente. A pergunta que se impõe não é se a Amazônia precisa de nós, mas se nós seremos capazes de merecê-la, porque ela é, ao mesmo tempo, a prova da generosidade da terra e o espelho da nossa ganância. E o que se reflete hoje nesse espelho é um retrato incômodo. Uma civilização que destrói a base da própria vida em nome de uma prosperidade momentânea. Mas o destino ainda não está selado. Há caminhos possíveis, e eles passam pelo reconhecimento da sabedoria que sempre esteve ali, nas margens dos rios, nos olhos dos povos originários, nas mãos calejadas de quem planta e colhe sem devastar. O futuro da Amazônia talvez não dependa de novas tecnologias, mas de uma velha lição, a de que não se domina aquilo que se deseja preservar. A floresta fala. Sempre falou. O problema é que, por muito tempo, escolhemos não escutar. Talvez agora, diante do colapso iminente, seja a hora de ouvir com atenção. Porque a Amazônia ainda respira. Mas o som é fraco, como o de um coração cansado, esperando que alguém decida salvá-lo antes que seja tarde demais. Por muito tempo, acreditamos que a Amazônia era intocável, que sua imensidão a tornava invencível, que as árvores centenárias jamais cederiam ao avanço humano. Mas essa ideia de invulnerabilidade foi o primeiro erro. A floresta, embora grandiosa, é frágil. E sua destruição não acontece de uma vez, mas em fragmentos, como um vidro que racha em silêncio antes de se partir completamente. Tudo começa com uma estrada. Depois vêm os tratores, os pastos, o fogo. Em poucos meses, um pedaço de floresta que levou séculos para se formar é reduzido a cinzas. As aves fogem, os animais se dispersam, o solo perde vida. E o que resta é uma paisagem de silêncio. Cada hectare derrubado é uma perda irreversível, não apenas de árvores, mas de equilíbrio, de memória, de futuro. Os números são brutais. Estima-se que a cada minuto, o equivalente a 10 campos de futebol de floresta amazônica desaparecem. 10 campos por minuto. Enquanto você ouve essas palavras, há árvores milenares caindo em algum ponto da selva. A floresta não grita. E talvez por isso tantos ignorem a gravidade. Mas o impacto é devastador. O desmatamento responde por uma parcela gigantesca das emissões de carbono do Brasil
e transforma a Amazônia de aliada climática em vilã involuntária. O fogo é o símbolo mais cruel dessa transformação. Quase sempre criminoso, ele é usado para limpar o solo e abrir espaço para o gado ou a plantação. O fogo, porém, não entende limites econômicos. Ele consome tudo o que encontra. As chamas sobem pelas copas, engolem ninhos, dispersam cinzas que viajarão quilômetros até caírem sobre cidades distantes. O céu escurece e o ar se torna denso, tóxico. É a respiração da floresta transformada em fumaça. Os impactos vão muito além das fronteiras da Amazônia. Quando o fogo e o desmatamento reduzem a umidade, os chamados rios voadores, as correntes invisíveis de vapor de água que a floresta libera na atmosfera, começam a falhar. O resultado é menos chuva no centro-sul do Brasil, mais secas no Pantanal, mais estiagens na Argentina e até mudanças nos ventos que influenciam o clima dos Andes. O que acontece na Amazônia não fica na Amazônia. A floresta, que um dia foi sinônimo de abundância, está se tornando um símbolo de escassez. A perda de cobertura vegetal altera o ciclo da água e aumenta a temperatura local, o que, por sua vez, afeta a produção agrícola e o abastecimento de energia. É um efeito dominó que ameaça setores inteiros da economia, mas que ainda é tratado com descaso por grande parte das lideranças políticas e empresariais. O preço da destruição ambiental é pago em crises hídricas, inflação alimentar e desastres naturais cada vez mais frequentes. Há, contudo, um paradoxo perverso nesse processo. Muitos acreditam que o desmatamento é sinônimo de desenvolvimento, que abrir espaço para o agronegócio é o caminho do progresso. Mas a realidade é oposta. As áreas desmatadas rapidamente perdem produtividade. O solo amazônico exposto ao sol e à erosão empobrece. Em poucos anos, o que antes parecia promissor torna-se terra degradada, abandonada. E para compensar a perda, avança-se mais uma vez sobre a floresta. É um ciclo de destruição e desperdício, alimentado pela ilusão de crescimento. Enquanto isso, o impacto climático se intensifica. O aquecimento global, amplificado pelo desmatamento, cria condições para secas severas e incêndios de grandes proporções. As secas tornam os rios mais rasos, dificultando o transporte e o sustento de comunidades inteiras. As chuvas, quando vêm, chegam com força devastadora, causando enchentes e deslizamentos. A floresta, que antes regulava o clima, agora é vítima das suas próprias perturbações. A ciência tem um nome para isso: retroalimentação climática. É o ponto em que o dano gera mais dano, em que a natureza começa a reagir contra si mesma. Quando isso acontece, não há política ou tecnologia capaz de reverter rapidamente. E a Amazônia está perigosamente próxima desse limite. Mas o problema não é apenas ambiental, é também ético. A destruição da Amazônia é a expressão mais nítida da desconexão entre humanidade e natureza. O desmatamento é, no fundo, uma escolha moral. A decisão de sacrificar o longo prazo pelo lucro imediato. Cada árvore derrubada sem propósito é um atestado de que ainda não aprendemos a viver em equilíbrio com o planeta que nos sustenta. A floresta, contudo, insiste em ensinar. Em áreas onde o desmatamento foi contido e projetos de reflorestamento foram implementados, o clima começa a se estabilizar. A biodiversidade retorna, a água volta a correr. A Amazônia, quando respeitada, responde rapidamente com abundância. É como se dissesse: ainda há tempo. E essa é talvez a mensagem mais poderosa que ela nos oferece. A lembrança de que o futuro não é um destino, mas uma construção. Não há tecnologia capaz de reproduzir o que a Amazônia faz de forma natural. Nenhuma máquina pode gerar o ciclo de evaporação, condensação e chuva que ela produz todos os dias. Nenhum laboratório pode sintetizar a diversidade genética que habita suas árvores e rios. Nenhuma economia sobrevive a longo prazo sem o equilíbrio ecológico que ela proporciona. A floresta é o maior patrimônio do planeta, e destruí-la é como vender o próprio oxigênio. A Amazônia está gritando, e esse grito é feito de fumaça, calor e silêncio. Ignorá-lo é escolher o colapso. Ouvir é o primeiro passo para mudar. Cada escolha, do produto que compramos à voz que damos nas urnas,
É uma mensagem enviada à floresta. E ela responde. Sempre responde. A questão não é mais se estamos destruindo a Amazônia. É se teremos coragem de parar antes que ela deixe de existir. Porque uma vez que o coração para, não há volta. A Terra pode continuar girando, mas a vida como a conhecemos, não. Há um ponto da floresta onde o verde parece não ter fim. O ar é úmido, espesso, quase líquido. A luz do sol mal atravessa o dossel das árvores, e o silêncio só existe entre os gritos dos pássaros e o estalar de galhos distantes. A Amazônia vista de dentro é um organismo vivo e ao mesmo tempo uma ferida aberta. O que antes era um oceano contínuo de vida começa a se transformar em um mosaico de clareiras, áreas queimadas, troncos carbonizados. O desmatamento já não é uma linha no mapa. É uma cicatriz que cresce, um mapa da nossa própria destruição. Mas a floresta não morre sozinha. Junto com ela desaparecem espécies que jamais voltaremos a ver. Cientistas estimam que milhares de formas de vida são perdidas a cada ano na Amazônia, a maioria sem sequer ter sido catalogada. Cada inseto, cada fungo, cada árvore guarda um potencial biológico e químico que poderia mudar o rumo da medicina, da ciência, da alimentação. É um arquivo genético que estamos queimando sem sequer abrir. E quando as espécies desaparecem, não é apenas a biodiversidade que sofre. Os ecossistemas inteiros começam a colapsar. Animais que antes controlavam pragas desaparecem, e as doenças se espalham. Pássaros que antes dispersavam sementes somem, e a floresta perde sua capacidade natural de regeneração. É como se cada peça de um relógio milenar fosse retirada lentamente, até que o mecanismo inteiro parasse de funcionar. A relação entre a biodiversidade da Amazônia e o equilíbrio do planeta é direta. A floresta é uma barreira natural contra pandemias e desequilíbrios biológicos. É nela que vírus, bactérias e organismos coexistem em harmonia, equilibrados pela complexidade da vida. Quando destruímos essa teia, criamos as condições ideais para que novos patógenos emergam e se espalhem. O desmatamento é, portanto, também uma questão de saúde pública global. E mesmo assim, a destruição avança. Não porque falte conhecimento, mas porque falta vontade. Falta coragem política, consciência coletiva, visão de futuro. O ser humano, em sua arrogância, continua a se comportar como se estivesse acima da natureza, e não dentro dela. Mas o planeta é um sistema fechado. Tudo o que tiramos em excesso, tudo o que poluímos, tudo o que queimamos, volta para nós de alguma forma. A Amazônia, por séculos, foi vista como um território de exploração infinita, mas agora, ela é também o espelho mais claro das nossas contradições. Buscamos riqueza em um lugar cuja maior riqueza é justamente o equilíbrio que insistimos em destruir. O ouro escondido sob a terra parece brilhar mais que o verde sobre ela. O gado e a soja parecem mais valiosos que o ar limpo e a água doce. Essa lógica é suicida, e a floresta está nos mostrando isso com fatos, não metáforas. As consequências já são tangíveis. Rios antes caudalosos estão secando. Regiões inteiras enfrentam temperaturas recordes e estações secas cada vez mais longas. As populações ribeirinhas sofrem com a escassez de peixe e com a contaminação das águas por mercúrio e resíduos químicos. Povos indígenas enfrentam ameaças constantes, vendo suas terras invadidas e seus modos de vida ameaçados. É um colapso que acontece aos poucos, mas que carrega a força de uma avalanche silenciosa. E, paradoxalmente, a própria floresta oferece as soluções. É ela quem nos ensina a regenerar. A ciência já comprovou que sistemas agroflorestais, inspirados na lógica natural da Amazônia, podem produzir alimento e renda sem destruir o solo, que as árvores podem ser fonte de riqueza sem precisar ser derrubadas, através do manejo sustentável e da biotecnologia, que é possível conciliar economia e preservação. Mas essa transição exige algo raro no mundo moderno: paciência. A natureza trabalha em escalas de tempo que o mercado não compreende. O futuro da Amazônia depende de um novo pacto entre humanidade e floresta. Um pacto que reconheça que o progresso não está em dominar, mas em cooperar. Que a verdadeira inteligência não é a que constrói arranha-céus,
mas a que entende a linguagem da chuva e o ritmo das raízes. O planeta não precisa ser salvo, ele se salva sozinho. O que precisa ser salvo é o equilíbrio que permite que nós continuemos existindo nele. E, no entanto, há algo quase poético na resistência da floresta. Mesmo sob fogo, ela insiste em germinar. Mesmo sufocada pela fumaça, ela renasce. É como se cada semente fosse uma lembrança de que a vida é mais teimosa que a destruição. E talvez seja essa a mensagem mais profunda da Amazônia, a de que enquanto houver uma árvore de pé, ainda há uma chance. Mas essa chance depende de nós. Depende de escolhas diárias, de governos que ajam com responsabilidade, de empresas que abandonem o discurso e adotem práticas reais, de cidadãos que entendam que cada produto consumido tem uma história ambiental por trás. A floresta está interligada às nossas rotinas mais banais, da energia que usamos à comida que colocamos no prato. A Amazônia, afinal, é mais do que um território, é um aviso. Cada queimado, cada rio contaminado, cada hectare devastado é um lembrete de que a era da indiferença acabou. A natureza está respondendo, e a resposta é cada vez mais severa. O calor recorde, as tempestades, as secas, os colapsos agrícolas. Tudo é consequência de um desequilíbrio que começou com o corte de uma árvore e se espalhou até o clima global. Ainda há tempo, mas o tempo é curto. A Amazônia não implora por salvação. Ela oferece parceria. Cabe a nós decidir se seremos aliados ou algozes. Porque no fim, a floresta não precisa de nós para existir. Mas nós, sem ela, não duramos nenhuma geração. Há um instante em que o calor se torna insuportável. O ar parece pesado, imóvel, como se a floresta inteira prendesse a respiração. E então, o silêncio se rompe com o rugido de um trovão distante. É a Amazônia chamando a chuva, o som do próprio planeta tentando equilibrar-se. Mas nos últimos anos, essa chuva vem errática. Às vezes não vem. O ritmo natural da floresta está descompassado, e esse desequilíbrio é o reflexo mais claro de que o clima do planeta já não é o mesmo. A Amazônia sempre foi um motor climático, um regulador essencial do equilíbrio térmico da Terra. Ela absorve o calor, libera a umidade, cria nuvens, distribui chuvas. É um sistema perfeito, que atua como termostato do planeta. Mas esse motor está começando a falhar. O aumento das temperaturas globais, somado ao desmatamento, tem alterado os padrões de chuva e umidade de forma alarmante. O que antes era uma floresta tropical exuberante, começa em algumas regiões a se comportar como uma savana seca. O fenômeno é devastador. Com menos árvores, há menos evaporação. Com menos umidade, o ar esquenta, e o calor extremo acelera ainda mais a morte da vegetação. É um ciclo vicioso, uma espiral de perda. A floresta, que antes resfriava o planeta, começa a aquecê-lo. E à medida que isso acontece, ela se transforma de sumidouro de carbono em emissora de carbono. O que significa que a Amazônia já está contribuindo para o aquecimento que antes combatia. Essa inversão é talvez uma das maiores tragédias ambientais da era moderna. Por décadas, a humanidade tratou a Amazônia como uma aliada silenciosa na luta contra as mudanças climáticas. Agora, ela começa a se tornar uma vítima e, ao mesmo tempo, um novo foco de instabilidade. Cada árvore que cai, cada incêndio, cada hectare de floresta perdida libera toneladas de gases de efeito estufa que se acumulam na atmosfera. O que queimamos hoje será o calor que sentiremos amanhã. As consequências não são distantes, elas já estão aqui. Secas históricas atingem a região amazônica, afetando o transporte fluvial e o sustento das comunidades. Grandes rios como o Negro e o Madeira atingem níveis mais baixos do que se tem registro. Cidades isoladas ficam sem abastecimento e a fauna sofre. As imagens de botos e peixes mortos nas margens dos rios tornaram-se símbolo de uma crise que antes parecia invisível. A floresta está secando de dentro para fora, e isso muda tudo. O impacto se espalha muito além das fronteiras do bioma. As correntes de umidade que a Amazônia envia para o centro-sul do Brasil estão enfraquecendo. O resultado é menos chuva nas regiões agrícolas mais produtivas,
perda de safras, aumento de preços e um efeito dominó que chega até a mesa de quem vive nas grandes cidades. Quando o ciclo da água se quebra, a economia se quebra junto. O colapso climático não é um futuro distante. É o presente que já começou. As temperaturas médias globais batem recordes sucessivos e os eventos extremos tornam-se rotina. Ondas de calor em regiões que nunca as tiveram, enchentes em locais que antes eram secos, furacões mais intensos, incêndios em escala continental. E tudo isso está conectado, direta ou indiretamente, ao desequilíbrio da Amazônia. A floresta é o espelho do clima global. Quando ela adoece, o planeta inteiro sente febre. E essa febre tem sintomas que a ciência vem tentando medir: derretimento de geleiras, aumento do nível do mar, acidificação dos oceanos, escassez de alimentos. Tudo parte de um mesmo desequilíbrio. A Terra está tentando se ajustar, e nós somos as variáveis que mais pesam nessa equação. O mais assustador é que já sabemos o que precisa ser feito. A ciência não tem dúvidas. Reduzir o desmatamento é a ação mais rápida e eficaz para conter o aquecimento global. Cada hectare preservado é uma tonelada de carbono que deixa de ir para o ar. Cada árvore poupada é um investimento no futuro climático da humanidade. Mas o que falta não é conhecimento, é vontade política. É coragem de enfrentar os interesses que lucram com a destruição. A Amazônia precisa ser tratada como um ativo global, um patrimônio natural cuja preservação interessa a todos, independentemente de fronteiras. Mas isso só será possível quando os países entenderem que proteger a floresta não é caridade, é estratégia de sobrevivência. Investir na Amazônia é investir em estabilidade climática, segurança alimentar e paz global. O contrário disso é escolher viver em um planeta cada vez mais hostil. Ainda assim, há resistência. Pesquisadores, comunidades locais e organizações ambientais têm criado soluções que combinam conhecimento ancestral e tecnologia moderna. Monitoramento por satélite, reflorestamento com espécies nativas, manejo sustentável, economia de baixo carbono. Tudo isso já existe e funciona, mas precisa de escala, precisa de apoio político e financeiro. Precisa, acima de tudo, de uma mudança cultural. A de ver a floresta como uma parceira, não como um obstáculo. A Amazônia ainda pode ser o coração que mantém o planeta vivo, mas o tempo está se esgotando. O relógio climático não espera negociações lentas nem promessas vazias. Cada ano perdido é um passo mais próximo do colapso. E quando o colapso vier, não haverá tecnologia capaz de restaurar o equilíbrio natural que destruímos. É nesse ponto que a humanidade se encontra, entre a negação e a responsabilidade, entre o lucro e a vida, entre o agora e o nunca mais. A Amazônia ainda respira, mas com esforço. Cabe a nós decidir se seremos o ar que ela precisa ou o peso que a sufoca. Porque, no fim, o destino da floresta é o nosso próprio destino. E ignorar isso é assinar o atestado de extinção da nossa própria espécie. Há um ditado entre os povos da floresta que diz: quem escuta a mata, entende o futuro. Essa frase, simples e ancestral, carrega uma sabedoria que a humanidade moderna parece ter esquecido. Porque o futuro, o nosso futuro, ainda está escondido sob as copas da Amazônia. E o que decidirmos agora determinará se esse futuro será de esperança ou de ruína. O que acontece na Amazônia não é um drama isolado, mas o centro de uma narrativa global. Estamos diante de um ponto de inflexão histórico. A floresta está próxima do chamado tipping point, o ponto sem retorno. Os cientistas estimam que, se perdermos entre 20% e 25% da cobertura original, o ecossistema deixará de se sustentar como floresta tropical e passará a ser uma savana degradada. Já perdemos mais de 18%, o que significa que estamos perigosamente próximos da linha que não pode ser cruzada. Essa transformação seria irreversível em escala humana. O regime de chuvas mudaria completamente, não apenas na Amazônia, mas em todo o continente sul-americano. A agricultura sofreria colapsos sucessivos. O abastecimento de água das grandes cidades entraria em crise. As migrações climáticas se intensificariam. E, em última instância,
o planeta perderia um de seus principais mecanismos naturais de regulação. Não se trata de uma previsão apocalíptica, é um cenário matematicamente provável, se continuarmos no mesmo ritmo. Mas há um contraponto. O mesmo solo que testemunha a destruição também guarda a chave da regeneração. E essa chave está nas mãos de quem vive e resiste dentro da floresta. Povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, comunidades que há séculos protegem a Amazônia não por decreto, mas por convivência. São eles que mantêm o equilíbrio entre uso e respeito, colheita e cuidado. Onde há território indígena demarcado, o desmatamento é quase zero. Essa é uma das estatísticas mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais ignoradas da atualidade. A sabedoria desses povos é ciência viva. Eles compreendem o ritmo da natureza de uma forma que a modernidade ainda tenta traduzir em dados e modelos. Sabem quando plantar, quando colher, quando deixar o solo descansar. Sabem que o rio é mais do que um curso de comágua, é uma linha de vida. E o que a humanidade precisa agora é exatamente disso: reaprender a coexistir. A regeneração da Amazônia é possível. A natureza é resiliente, mas precisa de tempo e espaço para respirar. Já existem iniciativas que mostram o caminho, sistemas agroflorestais que combinam produção agrícola com reflorestamento, projetos de economia verde que valorizam produtos sustentáveis e programas de pagamento por serviços ambientais que recompensam quem preserva. São sementes plantadas num solo de esperança, mas elas só brotarão se houver compromisso coletivo. A tecnologia também tem um papel crucial. Satélites que monitoram desmatamento em tempo real, drones que espalham sementes sobre áreas degradadas, biotecnologia aplicada à restauração de ecossistemas. A ciência pode ser aliada da floresta, desde que guiada por um propósito ético: regenerar e não explorar. O futuro da Amazônia depende dessa integração entre saber ancestral e inovação contemporânea. No entanto, regenerar não é apenas reflorestar. É mudar a forma como enxergamos valor. A economia precisa deixar de tratar a floresta como estoque e passar a vê-la como fluxo. Um sistema vivo que gera benefícios contínuos, se mantido em pé. O ar que respiramos, a água que bebemos, o clima estável que permite a produção de alimentos, tudo isso tem origem ali. E ainda assim, insistimos em medir progresso pelo quanto destruímos, não pelo quanto preservamos. Chegou a hora de inverter essa lógica, de transformar a Amazônia em símbolo de um novo tipo de desenvolvimento, inclusivo, sustentável, inteligente. E isso não é utopia, é necessidade. O mercado global já começa a mudar. Investidores, governos e consumidores estão cada vez mais atentos à origem dos produtos. Empresas que não respeitam o meio ambiente perdem espaço. Cidades que ignoram a crise climática entram em colapso. O mundo está em transição, e quem não acompanhar ficará para trás. Mas há algo mais profundo, quase espiritual, nessa jornada. A Amazônia não precisa apenas ser salva, ela precisa ser ouvida. Cada som, cada cheiro, cada cor tem algo a ensinar. A floresta fala, mas não em palavras. Fala em pulsos, em ciclos, em respiros. Fala através do silêncio dos animais que se foram, do calor que sobe das cinzas, do rio que seca onde antes corria a vida. Se soubermos escutar, entenderemos que o grito da Amazônia é o eco da nossa própria existência. E talvez seja essa a mensagem final. Ainda há tempo, mas o tempo está acabando. Ainda há vida, mas ela depende das nossas escolhas. A Amazônia não precisa de heróis, precisa de responsabilidade. Precisa que cada um de nós entenda que a floresta não é uma causa distante, mas parte do nosso próprio corpo. O carbono que ela absorve está no ar que respiramos. A água que ela libera é a chuva que alimenta as cidades. A Amazônia somos nós, e estamos morrendo junto com ela. No fim, tudo se resume a uma pergunta simples e brutal. O que queremos deixar para o mundo que virá depois de nós? Uma floresta viva ou um deserto de arrependimentos? A resposta está sendo escrita agora, neste exato momento, em cada decisão política, em cada produto que escolhemos comprar, em cada voz que se levanta ou se cala. A Amazônia não é apenas o pulmão do mundo,
É o coração que mantém o planeta batendo. E se esse coração parar, não haverá respiração capaz de trazê-lo de volta. Há algo de quase sagrado no silêncio da floresta ao amanhecer. Um silêncio que não é ausência de som, mas a soma de todos eles. O chamado das aves, o farfalhar das folhas, o eco distante dos rios. É nesse instante que a Amazônia revela sua essência, um organismo vivo, pulsante, que carrega o passado e o futuro em cada gota de orvalho. E é também nesse instante que percebemos o que está em jogo, porque o que está morrendo não é apenas uma floresta, é a nossa conexão mais profunda com a própria vida. Chegamos ao fim desta jornada com uma certeza desconfortável e ao mesmo tempo libertadora. Não existe separação entre a Amazônia e o ser humano. Tudo o que acontece ali reverbera aqui. Cada árvore derrubada é um fio a menos ligando a terra ao equilíbrio. Cada nascente seca é uma lembrança de que a água não nasce da torneira. Cada espécie perdida é uma voz silenciada em uma sinfonia que mantém o planeta vivo. O colapso ambiental é, antes de tudo, um colapso moral. É o resultado de uma humanidade que se esqueceu de pertencer à natureza. Construímos um mundo em que o concreto substituiu a raiz, e a pressa apagou o ritmo da vida. Acreditamos que dominar a natureza era progresso, quando na verdade era suicídio lento. Mas agora não há mais espaço para ilusões. A era da indiferença acabou. A Amazônia nos obriga a encarar o espelho, a olhar para a extensão da nossa própria ganância. Ela mostra, sem piedade, o custo daquilo que chamamos de desenvolvimento. Mostra que a riqueza extraída da terra tem prazo de validade quando o solo morre. Que o poder econômico não compra chuva, nem substitui oxigênio. Que nenhum avanço tecnológico é capaz de recriar o que a natureza levou milhões de anos para aperfeiçoar. Mas, por mais sombrio que o cenário pareça, ainda há algo maior que o medo. A possibilidade da mudança. E essa mudança começa em gestos pequenos, quase invisíveis, mas poderosos. Começa quando um agricultor decide reflorestar parte de sua terra. Quando uma comunidade local diz não ao garimpo ilegal. Quando um jovem urbano escolhe aprender sobre a origem do alimento que consome. Quando um país pressionado pela consciência global transforma política em proteção. O futuro não está predestinado. Ele está sendo escrito agora, em tempo real. E cada escolha é uma palavra nesse texto coletivo. O que faremos com a Amazônia é o que faremos com o planeta. E com nós mesmos. Ainda é possível restaurar o equilíbrio. Ainda é possível ver as árvores voltando a crescer onde hoje há cinzas. Ainda é possível ouvir o canto dos pássaros onde o fogo calou. A floresta quer viver. Ela sempre quis. Basta que a deixemos respirar. A Amazônia não pede milagres. Pede respeito. Pede que sejamos inteligentes o bastante para perceber que a sobrevivência dela é a nossa também. Pede que troquemos o imediatismo pelo legado. Que entendamos que o lucro real é o futuro possível. Que cada árvore em pé é um investimento que nenhuma bolsa de valores consegue medir. A pergunta que dá nome a esta jornada, o pulmão do mundo está morrendo? Encontra aqui a resposta que talvez não seja simples, mas é verdadeira. Ele ainda respira, mas com dificuldade. E a respiração dele depende da nossa coragem. Coragem de mudar hábitos, de exigir responsabilidade, de olhar para a floresta não como paisagem, mas como parte do corpo da terra. Porque, no fim, a Amazônia não é uma metáfora. Ela é literal. É o ar que preenche nossos pulmões. É o equilíbrio que garante as estações. É o lar invisível que nos abriga, mesmo a quilômetros de distância. Se ela morre, morremos juntos. Se ela vive, o mundo renasce com ela. Então, talvez o verdadeiro final desta história não esteja aqui, nestas palavras. Talvez esteja do outro lado da tela, nas mãos de quem agora escuta. A pergunta que ecoa é simples. O que você vai fazer com isso? Vai desligar e esquecer? Ou vai respirar fundo, sentir o peso da responsabilidade e se tornar parte da resposta? A Amazônia ainda está viva. E enquanto ela estiver, ainda há chance. Mas o tempo é curto. E o planeta, impaciente. Que este documentário não termine em silêncio, mas em movimento.
Que a voz da floresta encontre eco em cada consciência desperta. E que no futuro, quando alguém perguntar se o pulmão do mundo morreu, possamos responder com orgulho: não, ele sobreviveu, porque nós escolhemos salvá-lo.